Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais um Camperiando. Hoje estou recebendo um pirapoense, Ayrton Araújo. É pirapoense mesmo ou nasceu em outras querências, hein? Sou pirapoense de coração. De coração. Nasceste aonde? Eu nasci no município de Roque Gonzales, no interior, no Rincão do Meio. E com 3 anos e meio eu já vim morar em fazenda, né? Sim. Que era distrito de Pirapó, né? Que pertencia a São Nicolau. E hoje é município de Pirapó. Então eu estou desde os 3 anos e meio, eu sou pirapoense. Então hoje já tenho 53 anos aí de Pirapó, fora os outros que eu andei já em outras querências. Então tu chegou antes de se emancipar? Olha, bem antes, né? Eu cheguei foi no ano 70 e pouquinhos, a gente já estava em Pirapó. Teu no pai, município. o saudoso Sérgio, que inclusive fez parte da comissão, né, de emancipação lá do... Ele não fez parte da comissão, mas foi uns que também na época a gente já morava na cidade de Pirapó. Mas tinha voz ativa, né? A gente tinha comércio lá, a gente trabalhou muito com comércio também, né? E ele sempre foi um cara bastante envolvido, sempre na parte tradicionalista, organizando rodeios e também semanas farroupilha, né? Gostava muito de tocar um violão. Então era um cara bastante do esporte também, um cara que foi muito ativo lá no esporte de Pirapó. Então era uma pessoa sempre influenciadora, né? Também de todos os segmentos do nosso município. O Ayrton é servidor público no município de Pirapó e também é compositor e cantor. Me fala um pouco, tu abriu o município de Pirapó, ou seja, criar o município, tu já entrou na prefeitura ou não? É isso aí, eu estou desde o primeiro dia. Eu entrei junto com o prefeito, na época o Floriano Anchon, a gente entrou desde o primeiro dia e continuamos lá ainda. Agora, dia 31 de dezembro desse ano, nós estaremos completando 35 anos de casa lá. Se aposenta com que tempo? Olha, eu vou chegar com contribuição agora de 35 anos, mas eu não vou ter idade ainda, Luiz. Eu vou ter que trabalhar ainda mais 2 anos. Eu creio que no final do exercício, se tudo correr bem, de 2025, eu completo os 37 de trabalho e 58 anos de idade, daí eu completo os 95, posso me aposentar. Mas tem saúde, dá para trabalhar mais um pouco, né? Não, isso aí a gente trabalha, a gente vive trabalhando também em toda a região e prestando outros serviços, a gente tem outras atividades, não é só a prefeitura, né? Sim. Isso faz mais de 25 anos também que a gente anda e graças a Deus ainda está me concedendo essa longevidade. Tu tentou ser político também, né? Tentei, né, Luiz? Tentar todo mundo. Fez a tua parte? Fiz a minha parte, né, mas Que época foi aquele que tu foi candidato a vice-prefeito? Olha, eu fui candidato primeiro, eu montei o PDT na época lá, né? Hoje não tem filiação nenhuma, né? Apoio sempre aquelas pessoas que me ajudam, a gente está apoiando, né? Uhum. E a gente na época foi em 2012, que eu concorri a vereador, faltou um votinho lá só para a gente se eleger, não deu. Depois concorri em 2016, junto com o Arno Verto, que a gente concorreu a vice-prefeito, e também não deu certo, daí a gente largou da política. Hoje a gente está vivendo trabalho esse extra que a gente faz por fora, faz música para não... No tempo que a gente está com a cabeça vaga, eu não fico dormindo num sofá. Eu vou para frente de um computador e vou escrevendo alguma coisa que a gente vai registrando as coisas, sabe, Luciano? É bom esclarecer para o nosso ouvinte que o serviço por fora, que tu tens uma empresa, né, que presta serviço também de medição de terras, né? Isso aí, faz levantamento topográfico, a gente faz legalização de imóveis rurais, urbanos, isso aí a gente... É fora do expediente, mas não é ilegal, né? Não, isso aí é... Vou deixar bem claro para o ouvinte aí, né? Não, a gente tem parcerias aí que trabalham com engenheiros agrônomos, né, também com engenheiros civis. Então a gente faz anos que trabalha com isso aí, com empresas de outros, a gente tem o escritório nosso também lá na cidade, e temos nossa parceria também, inclusive somos 2 funcionários públicos, né, que somos hoje, o outro passou também em concurso, né? E eu sou concursado também, mas isso a gente faz tudo fora dos horários. Nos horários a gente tem alguém que atende por a gente. Perfeito. Em Ayrton,
Se não deu certo na política, deu certo na música. Mas, Desde quando tu vem lidando com a parte musical? olha, Luiz Neide, eu sempre gostei da música, eu fui criado no meio da música, né? A gente tem a nossa parte musical, o pai sempre tocava violão, né? A gente só cantava, participava. E a gente Teu pai tocava e tu cantava. Isto. Mas Instrumento tu não toca. Não, a gente começou. E daí morou em fazenda, né? Até 15 anos eu morei em fazenda, né? E a gente tem até as músicas que a gente escreve, os caras dizem, do que tu tira criatividade para escrever música, vamos dizer, campeira, no caso, né? Aí eu até digo para as pessoas, mas eu fui criado na lida de campo. Até os 15 anos morava na fazenda do seu Salustiano Braga, que era aqui de São Luís Gonzaga, tio do Alceu Braga. Então a gente morou lá até os 15 anos. Então a gente teve aquela vivência, que eu não tive a tal infância que chamam, né? Eu tinha que ir de bicicleta em São Nicolau estudar e também tinha que trabalhar. De Pirapó, São Nicolau? Não, a gente ia lá da fazenda. Assim, da fazenda até São Nicolau. 10 quilômetros de pedal, né? Umas 10 quilômetros, pedalando todo dia, né? Indo e voltando. E daí a gente chegava, o serviço da tarde, depois da 1 hora era campo, né? Até escurecer, porque quem trabalha no campo não tem o relógio, né? O relógio do quem trabalha no campo é o sol, né? E o tema tinha que fazer com luz de querosene, não é? É isso. Ou aí. já tinha eletricidade lá? Não, lá na época tinha o tal de catavento, que daí carregava as baterias e era 12 volts, né? Que era que tinha, né? E lá nós tinha na fazenda isso aí. Tava melhor, né? Eu falei do tema porque tive uma infância parecida com a tua, né? Também estudava de manhã, à tarde trabalhava na Lavores com 7 anos, né? E à noite nós não tínhamos energia elétrica, tinha que fazer o tema, e eu sempre fiz o tema, mas iluminado pela luz de querosene. Coisa horrível, o nariz ficava entupido, né? Eu até me encontrei muito tempo depois e contei a história para um senhor que é conhecido aqui na nossa região, que nós não tínhamos relógio, né? A gente tinha o rádio. E quem me acordava de manhã cedo, que a gente ia dormir para se acordar, era o Benoni Botega, da Rádio Septete Araju. Ainda foi homenageado recentemente lá no Canto Missioneiro, né? Isso, o Benoni Botega, a gente escutava. Eu acho que não tinha quem não escutava ele, né? Meu pai acordava todo mundo lá em casa com o Benoni Botega também, né? Isso, ele batia sincero, tinha os bichinhos dele que ele fazia. Até um dia eu fui na rádio lá para ver, e ele era um cara sozinho na frente de um balcão com vários instrumentos, batendo sineta, e botava nome nos bichinhos aquele. E era um cara que hoje até faz falta no rádio, uma pessoa tipo aquilo que ele fazia, né? Ele intertia. É verdade, é verdade. Bom, assim foi a tua infância então, né? Isso, foi por aí, né? Foi meio sofrida, mas eu não me queixo de nada. Mas tu sabes que era o que eles podiam dar pra gente na época, né? Isso, sempre foi, né? A gente hoje estão com tudo na mão e às vezes não valorizam, né? Exato. Eu, graças a Deus, tenho 2 filhos, e meus filhos eu estou tentando levar eles mais ou menos nessa mesma linha para... É melhor sofrer quando é pequeno para depois não sofrer quando é grande, né? Mas voltando à questão da música, aí você ouvia teu pai tocar o violão, você já cantava um pouco, mas começou a escrever a partir de que momento? Olha, eu comecei a escrever, Luiz Neide, foi lá para o ano 96, eu comecei a fazer jingo político. Aí eu escrevia jingo político, achava aquelas coisas, e depois comecei a escrever letras. Comecei a escrever letras, daí, lá para o ano 99, nós sempre tivemos uma parceria com o Nito Dil, grande parceiro nosso lá de Pirapó, e o Roque Lemos, que mora aqui agora em São Luís Gonzaga, é mecânico aqui, gaiteiro desde a época, né? E daí eu tinha bastante letra escrita, já tinha, eu acho que umas 60, 70 lá, né? E eu tinha vontade um dia gravar minhas letras com algum grupo, né? Não tinha conhecimento para gravar. Convidei o Nito e o Dito, vamos fazer, vocês cantam minhas letras e eu arrumo um patrocínio e coisa aí, e vamos fazer um lançamento dos pirapoenses aqui. Nós 3 juntos, eu sou o escritor e tá tudo certo. Ensaiamos as músicas, ensaiamos tudo pronto para gravar. Deu uma divergência lá, não saiu o tal CD. Não se entenderam? Não se entenderam. Daí o Roque Lemos entrou no grupo Sete Povos aqui de São Luís Gonzaga, que estavam remontando o conjunto Sete Povos para fazer um lançamento, um grande lançamento que teve aqui no Clube União, né? Eu estive presente, eu era convidado. Aí o Roque veio tocar e eles não tinham o repertório completo. Ali que eu fiquei conhecendo o José Cândido, o seu Valdir Melo, que foi o primeiro que oportunizaram um grupo para gravar letras minhas.
Aí eles escutaram as 4 ou 5 letras minhas e gostaram de 3. E até, inclusive, foi o nome do CD. Minha Estampa era o CD que eles gravaram, produzido aqui para o Fauzi, né? Que era alta tensão, né? Aí saiu o nome da minha música, Minha Estampa. Mas daí entrou a Minha Estampa, Gaiteiro Bueno e Estancieiro, que foi uma das músicas que, juntamente com a Saudade, aquela que puxou o CD deles, né? E ali foi meu início, né? E depois Sete Povos gravou várias letras minhas. Tem umas quantas, então, gravadas tuas hoje? Sete Povos tem bastante, eu tenho umas quantas minhas. Depois eu formei uma parceria com o José Cândido, que gravemos o CD aquele que nós ia gravar. O sertanejo? Não, gravemos um misturadão, que era gaúcho, sertanejo, sabe? Que daí que foi as músicas ali, um CD que foi o Fauzi também que produziu, que vendeu bastante. Aí entrou o José Cândido com o Rock Lemos. Aí fomos lá em Cerro Largo, lá no estúdio de Cerro Largo, e gravamos lá um CD lá, que desse CD tinha 8 letras minhas e 4 do José Cândido. E fizemos um CD de capricho, né? Na época, né? Na época era caro o CD para a gente gravar, né? Hoje os caras acham caro hoje está... Hoje está bom de gravar. Está bom de gravar. E daí ali foi o começo. Ali foi o começo e dali não parou mais. Até hoje? Até hoje. Hoje nós temos já, graças a Deus, temos 140 letras gravadas nesse intervalo de tempo, né? Eu já gravei também um 7 CD, que eu considero que foi gravado em estúdio, bem gravados, né? Tenho parcerias boas que me acompanharam aí, até quando 2010 eu gravei com uma gurizada lá, com um padre meu e um amigo meu, o Darcy de Souza e o Josemar. Fizemos uns 2 ou 3 ali, sabe? Mas tudo, os estúdios não eram muito qualificados, a gente não gravou uma coisa de qualidade. Mas no ano 2010, aí sim, aí a gente gravou. Daí veio de parceria para gravar comigo ali o Glauco Vieira, na gaita, aí o Sonir Lima, aí o André me ajudou também nas vocais, e o José Cândido, fazendo vocal também. Aí o time já estava bem... daí saiu um CD... preparado, né? Saiu um CD aí que até hoje minhas músicas rodam bem. Daí, tipo, Por Xavier, Roque Gonzalez, Pirapó, São Nicolau. São Nicolau, aí o Tuta encheu o São Nicolau lá vendendo o CD para mim. Que beleza. Hein, Ayrton, vamos tocar primeiro então, porque o nosso primeiro bloco já está quase no final, e a gente fecha então com A Vida de Peão. Esta foi a tua primeira música, gravada por você. Essa foi a primeira música que eu gravei na época desse CD que eu fiz sozinho, né? Essa é a primeira faixa do CD, aquele Do Jeito que o Povo Gosta, que é essa que eu gravei lá no estúdio do Sonir, quando era lá no... E por que tu batizou Do Jeito que o Povo Gosta? Porque eu gravei assim, porque a gente tinha lá sempre... A gente ia nos bailes, sempre via aquilo... O que o povo gosta é aquilo que ele dança, né? Porque quem diz que a música é boa é o povo, não, às vezes não é a gente, né? E aquele embalo que eu botei naquele CD... É aquelas músicas que eu via que o pessoal, quando tocava, o gaiteiro tocava lá, era o que o pessoal ia dançar. Aquelas músicas que o pessoal gostava de ouvir. Então eu fiz ali, teve uns parceiros meus que participou também cantando, o Nito Dil ali, que participou comigo, a gente gravou uns rasqueados que a gente tocava e o pessoal pedia para nós tocar onde que nós íamos. Gravemos o tal Ciumento, que até hoje as bandas tocam por aí. Essa música a gente também foi muito... que pegou, né? Então, eu fiz o Shot Crinudo também nesse CD aí, que aí roda até hoje, roda aí o Shot Crinudo, aí volta. Estão pedindo na Rádio São Luís, estão pedindo na Rádio Missioneira, aí nas rádios da nossa região, né? Então, foram músicas que eu botei do jeito que o povo gosta, porque é aquilo que eu sentia que era o embalo que eu via nos bailes, nas festas. Então, eu tentei botar naquele CD ali, com as minhas letras ali, fiz um resgate de mais ou menos aquilo que eu achava que era. De queixo duro, ao sua terna e alma chuca incorpora, fingir de basto sentado sobre o arreio, ergo no freio e tira as coscas nas esporas, trovão de patas ecoando nas canhadas,
se chama. Patos tição e aqueço água na cambona. Cego na cuia, um tupetudo de erva buena. Cheira a sucena que me lembra as querendonas. Relincha o pingo, parece estar me dizendo: vamos pra lida, está na hora, meu patrão. Vida de peão é liberdade apresilhada, nas camperiadas, nos tentos da tradição. Vida de peão é liberdade apresilhada, nas camperiadas, nos tentos da tradição. A tarde desce, eu retorno pro meu rancho. Missão cumprida, mais um dia que termina. Esta é a sina de um taurá que traz na essência nossa querência, e nas mãos marcas de crina. Passou o tempo em tordilhar umas melenas, as nazarenas penduradas no galpão. Vida de peão é a liberdade apresilhada, nas camperiadas, nos tentos da tradição. Vida de peão é a liberdade apresilhada, nas camperiadas, nos tentos da tradição. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís. Mandar um abraço para o Baltazar Coimbra, que está nos acompanhando também pela 100.9. Ele acompanha sempre. O Baltazar está aposentado agora, mora lá no Rincão dos Araújos, mas não desliga o rádio. A vida dele sempre foi o rádio e ele continua nos ouvindo. Mas por que eu mando um abraço para o Baltazar? Porque estou falando com o Ayrton Araújo. E o Ayrton trabalhou 4 anos ou 4 anos e meio aqui com a gente. Olha, fiquemos aqui 4 anos e meio. Direto de Pirapó, né? Direto de Pirapó. Todos os domingos domingo de tarde, às 2 horas, nós tínhamos o encontro de amigos. Reunia os amigos lá e era aquela festa. Ao vivo. A gente tinha horário para começar e para terminar, era antes de entrar a Gaúcha Sat, né? O Osmar dizia: agora vamos ter que parar, né? O Osmar era operador na época ainda. E o programa era muito bom, inclusive, muito ouvido, você fazia com dedicação, com capricho. Só que teve uma época que tu levou um choque, né? Da nossa mesa de áudio que nós enviamos para lá, né? Essa ficou marcada na história, né? O Baltazar é o técnico daqui, né? Sim. E daí nós tínhamos uma, que era no tempo que chamava que a Princesinha das Missões, que tinha uma maleta, né? Que era com... A maleta, para o ouvinte que não sabe, é o amplificador, que é a mesinha de som, né? Isso, era com 8 pilhas. Aquela era... Beleza, depois me devolveram ela de novo, porque aquela gastava pilha, mas era boa. E o som saía sem ruído nenhum com ela, né? Aí o Luiz Oneide estava inovando, né? Comprou uma mesa, não sei se era 4 ou 8 canais, e me deu uma para mim fazer o programa. E eu fiz um programa, né? E estava querendo me dar choque aquela tal de mesa, né? Mas daí me disseram que quando dá choque, daí naquele programa não me deu nada. Daí eu fazia às vezes nas lancherias por lá, eu fazia os programas. Não estava aterrado, né? Aí fomos lá, deu tempo ainda que não tinha para enxufar o telefone, né? A gente enlhava um fiozinho e entrava no ar. Aí, nesse dia, lá eu comecei a bater no microfone, tinha sempre 2 microfones para fazer o programa, né? E começou a dar um estalinho, né? Eu disse, mas vou virar a chave lá, né? Que daí não vai dar choque. E eu virei a chave, quando o Osmar, era o Vento dos Monarcas, que era o prefixo do meu programa, né?
Quando eu fui entrar, eu enrolei aquele fiozinho, mas só enrolei o fiozinho, né? Que daí me dei um berro. E daí desengatou meu braço direito aqui, né? Sim. E até hoje eu tenho essa marca, desde o ano 2006, dia 10 de setembro de 2006. Nem essa a data data tu esqueceu. não esqueci. Até hoje eu tô com essa marca aí. Nunca mais pude endireitar o braço, tá de choque, né? Até o médico me disse que se tivesse dado do outro lado, talvez já era o Ayrton, né? Que coisa impressionante, né? São histórias ao rádio, né? Isso, é. Mas o Baltazar ficou preocupado até hoje contigo. É. Não, mas graças a Deus... Mas vamos avisar ele, tô vivo ainda. Ô, Baltazar, quem tu aprontou pro Ayrton, né? Mas faz parte, né? Mas hoje tu tá bem, né? Só ficou com as sequelas. Ficou com as sequelas, mas isso aí um pouco do esporte, que a gente também teve bastantes problemas, né? De lesões dos ombros, clavículas, essas coisas. Tu foi jogador de futebol? Foi muitos anos lá na Pirapó, o primeiro campeão de tudo lá, sempre tá o meu nome de titular lá. Mas teve uma época que Pirapó deu um campeonato, acho que tinha uns 12, 14 times, né? Todos da cidade do interior. Eu recordo, nós fomos lá transmitir, teu pai era o presidente do CMD, e vinha aqueles caminhões carregados de atleta e torcida junto, que coisa impressionante. Cadê esse povo, hein? Esse povo sumiu, isso aí quando tinha rodada lá, isso era sempre mais de 1.000 pessoas lá no estádio, né? São coisas lá, nosso estádio é dos melhores que tem aqui na região, e hoje ele está praticamente abandonado, só vai às vezes a gurizada lá bater bola lá e chutar, né? Isso acabou tudo, né? Foi um êxodo fantástico, Não né? é o êxito tanto. Antes as famílias tinham uns quantos nas famílias, né? Umas quantas pessoas, quantos filhos, né? Hoje é 1, 2. Então, às vezes tem uns que não tem nenhum, né? Também, é verdade. Não fez uma música sobre isso? Não, a gente fez bastante. Fez música para Pirapó, fiz música para São Nicolau. Eu, São Nicolau, graças a Deus, tem uma música minha, até virou tema de escola. Eu fiz... Como é que é o nome dela? Essa eu gravei também nesse ano, 2010, que eu fiz Sou do Garrão do Rio Grande. É uma música que ficou bem timoniada. Fiz ela, o Glauco, excelente gaiteiro que é, né? E o Sonir nem se fala, não as cordas, né? Sim. Então eu fiz uma para São Nicolau, que eu fiz essa aí, que era uma música mais assim, uma música campeira, né? Assim, mas falando em São Nicolau, né? E depois eu fiz Querência Legendária também para São Nicolau, contando, que eu conto ali em 5 versos, o seu Jorge Bonfim até que fez a gaita para mim. Eu conto desde o início da primeira missa que teve em São Nicolau, 3 de maio de 1626. Então eu fiz um resgate contando a história de São Nicolau, da figueira que tinha lá na praça também eu fiz. E para Pirapó eu fiz também, Pirapoense de Alma e Coração, que eu gravei no CD que eu gravei com o Nito Dil, em 2011, daí o segundo CD que eu gravei, que foi o primeiro CD gravado no estúdio do Raça Pampiano. E tu faz isso mais por paixão pela cultura ou ganha dinheiro fazendo Olha, música? até hoje em dia os retornos estão muito pouco, né? Mas eu sou associado à UBC, a União dos Brasileiros dos Compositores, né? Então eu tive antes na SBASE, mas daí a SBASE foi para outros lugares, tive também na Abramos, também tive, que é do Ayrton dos Reis, Aí a gente também ganhava mais, até retornos caía na nossa conta. Hoje depois da pandemia veio aí, né? Tudo parou, né? Então assim, mas não é para ganhar dinheiro. Eu quero deixar um legado aí que talvez daqui 50 anos vão escutar aqui, dizer que o Ayrton teve aqui pela terra, né? Passou por Pirapó. E é bom morar em Pirapó? Olha, eu gosto. Prova disso que eu fiquei lá, né? Estou até hoje e não pretendo me mudar de lá. É uma terra boa de se viver. Talvez tenha uns que têm mais dificuldade, mas lá é um povo bom, um povo hospitaleiro que gosta. É um lugar bom da gente se viver, sabe? O sonho de vocês lá é o asfalto, né? Se tivesse um asfalto... Essa eu quero ainda, a gente quer presenciar, mas a gente está levando fé agora, a gente tem visto aí, ó, até os últimos dias estavam fazendo levantamentos lá de novo, né? A gente tem esperança, né? Tem esperança sempre que vai sair. A gente está torcendo, o prefeito também, o prefeito Auri lá agora... Está envolvido. Está envolvido, agora ele é presidente também da MM, talvez tenha uma força um pouco maior, né? Então a gente torce. Eu sou sempre aquele que torce que tudo que for bom que vá para o nosso município. Tu falas que quer deixar um legado e tu te inspirou também no teu pai que tocava violão. Tu já tem gente na família que está seguindo, teu filho toca também? Olha, eu tive violão, vários violão, tive gaita,
Mas não aprendeu. Tentei aprender, rapaz, eu não sei. Eu até digo vocês para os caras, eu ia bem no violão, meu cara. Mas quando inventaram as cordas, me atrapalhou tudo. E na gaita também. Mas o meu guri, com o professor Cleni Machado, ele foi 3 aulas e já saiu tocando. E hoje posso dizer que ele é um violonista. E ele tem uma dedicação, que quase todos os dias ele pega em casa, sem ninguém mandar. Que idade tem teu guri? Ele começou com 12 anos que ele aprendeu. Hoje ele está com 15 anos para 16. Posso dizer que ele é um violonista hoje. Uhum. Ele é meio acanhadão ainda para tocar no público, sabe? Eu disse, mas não puxou para o teu pai, não puxou para o teu avô, né? Para ser acanhado, né? Mas um dia ele deslanche, daí vai tocar. É a fase, né? Nessa fase de 14, 16 anos, as pessoas se retraem um pouco, né? Depois eles pegam bem o jeito e vão assumindo os palcos da vida, né? É isso, a gente torce que um dia ele esteja. Eu disse até para ele, isso aí é mais um dia numa dificuldade, é uma profissão, né? Músico hoje, primeiro diziam que músico, quem era músico, não era por vagabundo, não tocava, né? Não trabalhava. E hoje a gente sabe que ser músico hoje é uma profissão e muito bem rentável até, né? Para muitos são, né? Uns vivem na dificuldade e outros não, né? Assim como é rentável em outras profissões e para uns também tem dificuldade, né? Isso, mas hoje é uma profissão. E a música te rendeu muitas amizades? Olha, eu vou te dizer assim, amizade eu fiz meio em tudo aquilo que a gente frequentou, né? Eu, quando pude jogar futebol, joguei futebol, né? Mas da música, quando eu tive esses programas de rádio, até às vezes me perguntam onde tu conhece fulano. Tudo através da música, foi isso aí, a gente... Sim, mas abriu as portas assim para conhecer pessoas também do meio, em outros lugares. Muitas amizades, até de outros lugares que a gente não conhecia, que eu fui nesse que eu falei em 2013, quando eu gravei Face do Bacudo, né? Aí eu mandei para o seu Edson Dutra do Serrano, aí o seu Edson disse se eu não quisesse fazer um lançamento lá, né? E naquela época o programa dele ia para 231 rádios, né? Sim. Eu fui em Porto Alegre lá. E dali para diante também eu tenho muitos contatos, e-mails que eu mando para as rádios, né, que ficaram conhecendo a minha música. Às vezes está tocando, de um amigo meu me ligando lá, estava lá em Chuí, rodando minha música. É essa vida de peão que a gente rodou antes, né? Então, através da música a gente só traz amizades. A Verdade. Música é aquele, né? Bom dizer que quando tu vê 2 cantando, tu já viu 2 cantando num rodeio, não tem 50 em roda? Lembra dos de Pirapó? Eu tive graça que uma vez eu conto até para os caras, disse, olha, eu tive a gratificação de estar fazendo um programa que o Diniz estava gravando lá para mim, um programinha de umas 2h30, sabe? Aí eu fiz uma trova para encerrar, de uns 15, 20 minutos, que tinha 4 campeões da vacaria que estavam naquela trova. É verdade. Eles participavam lá do rodeio, né? Isso. Ayrton, vamos tocar mais uma, De Temporal a Calmaria. Fala um pouco dessa composição. Olha, essa é uma música assim, ó, não é que eu vou dizer que seja tudo uma vericidade, mas a gente se inspirou naquilo, vamos dizer que eu que trabalhei em fazenda, a gente quando está do trabalho, quando quem trabalha, ele lembra de todos os detalhes da vida dele, né? Sofrida, né? Uma vez, eu tomei uma tormenta na estrada quando eu ia de bicicleta para ir para São Nicolau, né? E daí um dia eu escutando uma coisa assim, sabe o que eu podia fazer quando você arma o tempo, né? Ela puxa, armou o tempo, né? E é coisa feia, né? Quando vem do lado do poente, não tem, né? Quem separe, né? Então eu fiz essa música baseada em fatos de que vamos dizer, quando a gente está no campo, lá numa invernada grande, 1000 hectares aí, vamos dizer no caso, né? E bate uma chuva, um toró de água e enche um lajeado. Tu não tem como cruzar para chegar em casa. Aí eu conto nessa música aí como fica um gaúcho, que ele começa a pensar, né? Deu saudade do fogo de chão, né? Que tem que amanhecer, né? Quando ele amanheceu, daí que ele faz uma prece para o além, né? E que Sim. atendeu ele, e daí ele convida o pingo dele e se manda para casa, né? Quando chega em casa, ele faz atiça o tição, faz um paieiro e faz um chimarrão para aquecer o corpo, né? Então foi o tipo que vive a vida de um peão de fazenda, né? É uma música de um resgate desse aí, e é uma música que eu tenho certeza que um dia, se ela chegar num grupo maior aí, que talvez vão gravar ela, porque ela tem uma história que quem escutar ela vai gostar do sentido da música, que é aquilo que um peão de fazenda vive.
poncha fechou o tempo, lá pras bandas do poente tá se armando um temporal. Deste lado não desmente, o poncho é minha guarida, serventia do arreio, trago amarrado nos tempos, enfrento a chuva e o vento de pingo alçado no freio. Bateu o vento deitando a grama, fazendo a cama pra chuva deitar. A nuvem negra engoliu a coxilha, que a tarde andarilha não quis esperar. Chegou a noite e veio de carancho, eu longe do rancho, embaixo de um capão, arrinconado junto à boiada, tronco lajeado que não deu cruzada, me deu uma saudade do fogo de chão. O aguaceiro não deu trégua e a noite grande padece, num guascaço de um curisco, no susto rezam a prece. Parece que o Pai Celestial me escutou naquela hora, num repente a calmaria já vinha raiando o dia e eu tinha que ir embora. Simbora meu pingo, baixou o lajado, que nem touro alçado, dono do rodeio, a galopito batendo chicaco, igual couro de ilhapa num laço campeiro. Olhei a perna na porta do rancho, pendurei no gancho o poncho encharcado, larguei os zaino, soltou no potreiro, atiçando as brasas, acendi um palheiro pra aquecer o peito, um mate bem cevado. Simbora meu pingo, baixou o lajado, que nem touro alçado, dono do rodeio, a galopito batendo chicaco, uma couro de ilhapa num laço campeiro. Olhei a perna na porta do rancho, pendurei no gancho o poncho encharcado, larguei o zaino, soltou no potreiro, atiçando as brasas, acendi um palheiro pra aquecer o peito, um mate bem cevado. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís, também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estou recebendo o Ayrton Araújo, servidor público já há 35 anos, na Prefeitura Municipal de Pirapó, e compositor, cantor, também foi radialista, apresentou programa aqui na nossa emissora, e hoje ele é o nosso convidado para falar um pouco. Tu já falou em 2 blocos que foi campeiro, né? Tu laçava também, muito embora tu saiu cedo do campo, né? Saiu com 15 anos. Olha, eu lacei muito campo fora. Eu, quando saí do campo lá, eu laçava a mesma coisa que meu pai laçava. Sempre laçava. Até, às vezes, eu questiono e dou risada, a gurizada que laça em rodeio, né? Não contra nada, porque eles laçam ali, porque... Só que no rodeio, o animal, o bovino, né? Ele sai de um jeito só, né? Então, aquilo ali é igual tu repetir uma coisa, ele sai sempre daquele jeito. E tu ter, vamos dizer, 1.200 cabeças, para você pegar um terneiro zebu numa coxilha... Isso aí não é para qualquer pichote, que é ali que você conhece os tauros, né? Que ali tu não sabe para onde que o bicho vai correr, para que lado ele vai, e quando tu laçar ele, um tem que estar amadrinhando a vaca, porque se a vaca vem em ti, né? Então isso aí eu me criei fazendo isso aí, e hoje, depois a gente nunca mais lidou na lida de campo, né? E aprecio os rodeios, vou dar uma olhada sempre, né? Mas os rodeios é uma coisa muito repetitiva. Aquilo ali, o bicho sai daquele jeito, né? No campo, não. No
campo ele sai de qualquer jeito, e daí tu tem que se virar nos tal de 30 que chamam, né? Sim. Uma observação interessante. Tu chegou também a trabalhar na coordenação do rodeio lá de Pirapó, né? Trabalhei 8 edições como secretário na ATP lá. E os rodeios continuam bons lá, né? Olha, continua. Talvez tenha diminuído um pouco o tamanho, porque tem muito rodeio, né? E hoje o rodeio é uma coisa cara, tu sabe que não é fácil para o cara se manter indo em tudo que é rodeio, né? Mas Pirapó tem aquela tradição que foi dos primeiros rodeios que existiu dentro das missões, no ano 78, que era para ter começado, né? E Pirapó foi dos primeiros que teve, né? Ele tem até um dia eu questionei o patrão Carlinhos, né? Que a nossa edição não era para ser essas que tem agora, se fosse contar as edições dos outros rodeios das festas campeiras, hoje talvez nós estivéssemos lá com 40 e poucas edições. Começou antes de ser município? Bem antes, né? No ano 78, que é o que falam que foi quando começou os rodeios, né? Que começou lá no Travessão Nacional, né? E que horas do dia aí tu faz as tuas composições? Luiz Oneide, eu não tenho horário. Às vezes que eu tenho os meus serviços, a gente sempre faz serviço extra por fora, né? Quando eu não tenho, eu sou um cara assim que gosta de assistir filme e quando eu vejo aquele dia que eu cruzo, porque o fiscal, eu sou fiscal em prefeitura, né? Estou me aposentando como fiscal. Fiscal sempre anda com um papel no bolso e uma caneta. E não é bem visto, né? Não. Mas só que é assim, ó. Só deixa eu fazer uma pausa. Como fiscal, tu nunca arrumou inimizade por ser fiscal? Olha, o fiscal é o seguinte, a gente tem que, depende do fiscal, né? A gente tem que temperar, né? Porque tem que conhecer os dois lados, né? E a mesma coisa, hoje a gente não vê tanta ilegalidade como existia antigamente, né? Antigamente a gente tinha problemas. Hoje a gente não tem quase nada, né? O pessoal está mais conscientizado. E daí a gente carrega sempre uma caneta e um papel na mão. Porque quem escreve, quem está me escutando aqui, que deve saber, né? Quem escreve, às vezes eu estou no meio da praça ali de São Luís, vamos dizer que esteja, em seguida sai uma conversa lá, tu escuta aquela conversa, às vezes é uma frase. E daquela frase ali, em seguida, sai uma música. Eu fiz uma música, de umas músicas que mais rodou, até por aí para a região, com o José Cândido gravando, a gente fez sertanejão, fez música também gaúcha com ele, né? Eu estava uma vez em Porto Xavier, num jogo lá. De primeiro tinha aqueles telecard, lembra? Telecard, é verdade. Isso. E tinha um lá que o cara estava fazendo com o De La Flora, que talvez tu conhece, lá em Caibaté, o De La Flora. Da Navegantes, ele era na época. Sim, ele é natural de Porto Xavier. Hoje ele mora em Caibaté. Aí ele tinha aquele coisa dele, era Fala Coração. Dizia no lado, né? E eu disse, mas fala coração. Apontei num papel, né? E daquela música ali foi das músicas mais rodadas até hoje, minha, Fala Coração. José Cândido gravou, depois gravou com o Anderson Costa, ali fizeram um trabalho mais arranjado, né? E até hoje roda. Tem uma banda também lá de Santa Maria que gravou Fala Coração. É sertanejo? Nós gravamos estilo gaúcho e depois virou sertanejo, né? Tu falou também do Cândido, né? O Cândido que nos deixou há pouco tempo. Tinha uma bela voz como cantor sertanejo. Eu gostava muito de ouvir ele como cantor sertanejo. Que composições vocês fizeram na linha sertaneja com ele? Olha, ele foi meu parceiro desde essa época que eu te falei ali, que eu conheci ele, foi no ano 2000, né? Que a gente fez uma amizade, e daí foi gravando um CD que foi quase partes minhas. Depois a gente gravou um CD sertanejo só, que era... que gravamos com o Anderson Costa, que tinha um estúdio aí, hoje eu acho que está em Juiz. Em Floripa. Floripa. Era dos melhores estúdios que tinha um cara que fazia os detalhes de uma música, né? Daí a gente fez um sertanejo, que daí foi uma música minha que foi gravada ali, que foi das mais vendidas. E dos sertanejos pegou, que até hoje roda em todos os rádios por aí, é Detalhes do Meu Passado, do José Cândido. Talvez, se não foi, é um dos maiores sucessos dele. E depois que o José Cândido, daí todos os CD que ele gravou, tem música minha. Ele teve o No Melodia, que também tinha partes minhas, e daí com ele também. Eu cheguei uma vez a dizer para o Cândido, por que tu não vai embora para São Paulo com essa bela voz para cantar música sertaneja, né? Mas claro, tem as suas raízes aqui, não saiu daqui, acabou infelizmente falecendo, e ficou um CD, que tem aí a tua parceria, que é muito bom de se ouvir, né? Nós gravamos no ano 2017, porque sempre a gente diz que o melhor que a gente grava é o último, né? Que nós gravamos lá no
no André, do Raça Pampiana, lá, que é meu parceiro também de anos aí. E a gente gravou um CD lá que eu acho que é o melhor que eu gravei até hoje. E o Cândido ali nós fizemos umas quantas de bandinha, né? Porque o meu CD sempre tinha aquilo ali. Era vaneira, rasqueado, que nunca podia faltar um rasqueado, e marchinha, né? Isso aí, shot sempre teve. Tem uns que não gostam de shot, mas eu assim, conjunto que não toca shot em baile, não vai longe. Porque assim, tem uns aí que a gente vê tocando, às vezes só vaneira, né? Uma pessoa de 60 anos vai dançar vaneira a noite inteira? Não vai, né? Então tem que ter um shot, tem que ter um rasqueadinho, né? Daí, e com o Cândido desses rasqueados aí nós fizemos uns quantos. Olha, se pegar, eu acho que dá um CD só de rasqueado que nós temos, sabe? Daí nós tínhamos assim, às vezes ele diz, me manda uma letra aqui para me dar uma consertada. Às vezes ele só para pegar, né? Daí aquela que ele desdanhava, que essa música não pode, essa aí não bota no teu CD, bota outra, né? Podia contar que aquela era a que ele queria para gravar no dele, né? Sim. Então, nós tivemos com o amigo Cândido aí, a gente na época faleceu em 2019, né? Até vim no velório dele. A gente gravou, olha, não sei quantos, mas deve ter gravado, que ele teve a gente parceria aí, mais de 30, para chegando para a banda das 40, né? O José Cândido, para quem não está lembrado, ele foi radialista também, trabalhou em 1985, ele tinha um programa, ele tinha o companheiro dele, eu não recordo mais o nome dele, porque eles tinham uma dupla, né? Depois foi embora para Novo Hamburgo, diz que ainda vive. E depois o Cândido gravou com Sete Povos, enfim, também participou muito. E o Cândido era nosso parceiro também no primeiro festival de show de calouros que nós fizemos em 2001. Então o Valdir alugava aquela mesa grande e o Cândido era o mesário, né? Grande parceiro, saudado, amigo. Depois ele trabalhou na prefeitura, acho que foi... Ele teve um período aí na prefeitura. Na prefeitura, que foi seus últimos dias também. Infelizmente acabou falecendo cedo, né? Poderia estar aqui também dando entrevista. Na época ele tinha 54 anos, né? Quando ele faleceu, né? Mas a nossa homenagem póstuma à família, né? Isso aí. O importante, agora eu volto à questão do legado que tu pretende deixar, é que as pessoas deixam uma marca, né? São coisas que não se apagam, né? E não ocupa espaço, né? Eu até digo para os caras, diz, olha, como é que tu faz música, né? Tu vive trabalha na prefeitura e coisas, tu faz música. Diz, olha, eu tenho uma comigo. A cabeça não pode deixar muito vaga, senão começa a pensar besteira, né? Então eu vou para frente de um computador, às vezes se eu não tenho toda a música, assim, eu escrevo, vamos dizer, 4, 5 linhas lá e deixo lá um dia, eu vou para frente lá de novo e termino. Ou às vezes algum amigo meu aqui da região, tem o Pedro Missioneiro, que já esteve aqui também, parceiro meu, que tem música minha também gravada, eu ligo lá, tem um gravando aqui no estúdio, coisa assim, está precisando de música, manda umas aí para nós. Esse dia mandemos um aí, o Peão Costeiro gravou 3. Tinha o saudoso também, Galdério Costeiro, também gravou músicas minhas, né? Então, e o Pedro Missioneiro também, que é parceiro também aí da gente, gravando assim, quando esses que tem estúdio. O André é costumeiro do André me ligar, temos aí, do fulano vai gravar aqui, está faltando uma letra aí, não tem alguma coisa para nós aí? Aí eu mando para lá. Mas eu tenho uma que eu mando para todos que eu estou fazendo agora. Agora tem mais facilidade, a gente grava um áudiozinho no telefone, né? Sim. Eu já mando ela cantada também, um verso, né, que seja, né? Com aquela ideia, porque todo o que escreve, ele tem uma ideia já do jeito que ele quer, né? Para não mudar toda ela, né? Porque às vezes assim tem... Às vezes tem muitos que escrevem, mas escrevem ali que tem muitos cantores ou que vão fazer os intérpretes, né? Eles têm dificuldade em digerir aquela coisa que está escrita ali, né, para ver o que vão fazer, né? Então a gente mandando já cantada um pedaço já facilita também, né? Perfeito. Ayrton, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu gostaria então de te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Espero ter sido também compreensível nas minhas questões para que a gente pudesse conversar durante esses 45 minutos. E gostaria de ouvir as tuas considerações finais antes da última música. Olha, quem agradece sou eu, viu, Lisoneiro? Fico muito satisfeito, porque é mais um canal aí que está se abrindo para divulgar, ou para as pessoas conhecerem quem é a gente, né?
Que às vezes escuta no rádio e não sabe quem que é o fulano, né? Quem que é o ciclano. Hoje, com as redes sociais, a gente fica mais conhecido, né? E aqui, a Rádio São Luís, que se intitula A Rádio do Povo, também abre para o povo para chegar até aqui, né? Tem o Galpão Distância aí, vivendo há mais de 40, 50 anos aí, né? Com o Alcides, né? Então, a gente fica muito agradecido. E também, lá o pessoal, os colegas lá da prefeitura, tudo aí, a gente manda um alô para eles, né, que são sempre nossos incentivadores também, a todos os nossos colegas, a nossa família, que é a nossa alicerce. Lá tem o meu filho, o Felipe, a minha filha, a Júlia, que estuda em Santo Ângelo, a minha esposa, Franciele, que também tem as atividades dela, lidando lá com laboratório, essas coisas, né? Então, a todos os pirapoenses que sempre incentivaram a gente, também o nosso abraço. A administração municipal também, que está sempre apoiando nós, também o nosso abração lá para todos eles. E a Rádio São Luís, a gente tem só agradecer. O Luiz Oneide, nós se conhecemos desde quando iniciou a prefeitura aqui, né? Quantas vezes almoçou lá na nossa casa, lá com meu pai. Então, quando iam transmitir jogos, né? Que tem um aqui da Rádio São Luís que eu disse, olha, esse que tinha que estar numa Rádio Gaúcho, na Guaíba, né? Numa rádio grande, que lá a gente escuta às vezes no rádio, não tem um que narra jogo, tipo o Maurício. É verdade. Que é até o irmão aí, e que a gente diz, olha, esse Maurício merecia estar, vamos dizer, transmitindo lá numa rádio da capital, né? Mas talvez um dia ele chegue lá, né? Mas então, acho que ele se querenciou por aqui, né? Não foi quando era novo, agora não. Agora não quer mais. Agora não quer mais. Ele gosta de laçar também, né? Gosta. Mas então só agradecer, Luiz Oneide, muito obrigado por ter dado essa oportunidade para mim vir até aqui a Rádio São Luís, a Rádio do Povo, né? Conversei com o Ayrton Araújo, que veio de Pirapó, camperiar aqui na 100.9. E agora nós vamos ouvir então a última, Orelhano Buena Estampa. Nasci num rancho pobre, nunca usei terno e gravata. Me criei dando relincho que nem cunhudo na estaca. Enfrentei os manotaços desta vida muito veiaca. Meio aos trancos e barrancos, caldério solto das patas. Orelhano Buena Estampa, que no pelo não tem marca. Alcei a perna no pinco, chamei o macho na espora. Sou da primeira querência, velho Rio Grande de outrora. Nesta pampa missioneira, cresci batendo chicaca. Quando saio pras bailantas, não tem seca que me ataca. Orelhano Buena Estampa, que no pelo não tem marca. Cantando de peito aberto, venho no lombo do vento, nas asas da liberdade, a tradição que sustento. Vejo na cruz de Lorena a nossa raça farrapa, de bota e chapéu tapeado, não sou gaúcho pirata. Orelhano Buena Estampa, que no pelo não tem marca. Depois de um gole e outro me chamam de maldomado, porque neste pago santo eu não fui bem batizado. Vou paleteando com a sorte, empurrando na culatra. Eu sou taura estancieiro, eu não vivo de mamata. Orelhano Buena Estampa, que no pelo não tem marca. Talita campeira, entende meu palavreado, que tem cheiro de mangueira e de galpão enfumaçado. São versos simples que faço, que nossa história retrata, valquejados pelo tempo e escrito a ponta de faca. Orelhano Buena Estampa, que no pelo não tem marca.